Então vamos embora, vamos começar aqui a análise dos livros do Bruno. Porque uma análise da bibliografia dele vai realmente revelar boa parte qual o aspecto das obras do Bruno, né? Sobre o que ele escreveu, qual era o tema. Se a gente conhecer bem aquilo que ele estudava, a gente vai compreender qual eram as teorias dele. Então, assim, ó, eu vou começar do início da prateleira, conforme o Fantástico vem vindo com a câmera, vou do início da prateleira até o final da prateleira, os livros que eu consegui identificar, o que eu achei relevantes. Tem uns que são muito pequenininhos, não dá de ver, tem outros que realmente eram coisas bobas e livros repetidos, então eu vou mostrar para vocês, são cerca de quantos livros? São cerca de 26 livros que eu consegui identificar, muitos deles que eu tenho, principalmente os de filosofia. Todos os livros de filosofia que o Bruno tem ali, eu tenho também na minha biblioteca. Eu posso mostrar para vocês a foto. Eu também tenho a minha bibliotequinha de livros, é muito parecida com a do Bruno. Assuntos que vão de filosofia, religião, teologia, ciência, psicologia, antropologia, história, inclusive o hermetismo, magia, né? Apesar de não praticar, eu estudo todas essas áreas. E é muito parecido os livros deles com o meu. Essa biblioteca que eu mostrei para vocês na foto é que eu tenho aqui em casa. Só que na minha mãe eu tenho a maior parte dela, porque como não cabe tudo aqui nas minhas estantes e a minha casa às vezes dá mofo nos livros, lá na casa da minha mãe é mais seco. Aí eu deixei a minha maior parte dos livros está com a minha mãe. Isso que eu mostrei para vocês é a menor parte. Essa foto que vocês estão vendo dos meus livros, em cima da estante, primeiramente você vê 5 bíblias que eu tenho aí, são bíblias diferentes para me ajudar a coordenar os estudos. Eu tenho mais 2 bíblias no meu armário do colégio. Embaixo tem alguns livros de filosofia, série dos pensadores, e na parte de baixo você tem uma série de livros de filosofia, história, teologia. Nossa, é um monte de coisa. Vamos analisar aqui então, vamos começar. Os primeiros 2 livros são sobre Adolf Hitler. E pelo visto ele se interessava por política e pelas questões da modernidade, né, da realidade política, geopolítica mundial. Então ele procurou estudar Hitler, são os primeiros 2 livros. O terceiro livro é sobre Allan Kardec, fundador da doutrina espírita. O quarto livro chama-se Mais Pesado que o Céu, é uma biografia de Kurt Cobain, nada demais. Depois o livro 5 é sobre Steve Jobs, também nada demais. O livro 7 é Quando é Preciso Ser Forte. É um livro sobre a vida de um educador e um livro sobre superação, sobre superar os obstáculos da vida. O livro 8 dessa prateleira dele chama-se Charles Richet, o apóstolo da ciência e o espiritismo. Charles Richet foi um médico fisiologista francês e é um livro sobre a vida dele. O apóstolo da ciência e o espiritismo. É um livro sobre Charles Richet, escrito por Samuel Nunes Magalhães, pelo visto um escritor brasileiro. O livro 9 é Maquiavel. Eu não consegui identificar se é um livro sobre Maquiavel de outro autor ou é uma das obras de Maquiavel. Maquiavel foi um historiador, poeta e diplomata nascido na Itália, né? Na época do Renascimento. Maquiavel é super importante dentro da história da filosofia. Escreveu O Príncipe, foi uma figura importante dentro da filosofia na época do Renascimento. O livro 10 e 11 é sobre Leonardo da Vinci, que todo mundo já conhece, não vou comentar. O livro 12 sobre Alexandre o Grande, o livro 13 sobre Thomas Edison, o livro 14 sobre Voltaire, que é um filósofo também, né, chamado Vida e Pensamento, de Voltaire. Freud, o livro 15 é Freud por ele mesmo. É provavelmente uma biografia ou algum livro que comenta a vida de Freud. O livro 16 é Nostradamus, Vida e Pensamento, né, aquele adivinho conhecido, Nostradamus. O livro 17 é o livro da filosofia, que é um almanaque, é um livro introdutório à filosofia, sabe? Esse livro é um livro mais simples para pessoas leigas que querem conhecer a filosofia. A gente compra em livrarias assim, é um livro de introdução à filosofia. O livro 18 é O Macaco Nu, de Desmond Morris. É um livro que apresenta uma visão etnológica do ser humano. Uma visão que trata o ser humano como se fosse um animal, né? Com questões comportamentais. Deve ter a ver com psicologia, né? Do curso de psicologia dele. O livro 19 é o Tratado das Enéadas. Isso é importante, é um livro de Plotino, né? A obra de Plotino. Plotino foi um neoplatonista
que viveu ali pelo século III depois de Cristo, se não me engano, posso estar errado. Ele é um neoplatônico, ou seja, era um grande filósofo que liderou uma escola, a escola dos neoplatônicos, onde eles traziam para o período medieval, resgatavam no período medieval os escritos de Platão, basicamente era isso. Começando já a fazer aquela mistura entre o cristianismo e a teologia com a filosofia grega, que vai desembocar depois em Santo Agostinho, provavelmente. Eles trabalhavam com a ideia do Deus Uno, e aquele Deus que cria e não é criado, aquele Deus que está em todas as coisas e em lugar nenhum ao mesmo tempo, aquele Deus que apesar de ter gerado a tudo, ele mesmo, podemos conhecer tudo ao que ele gerou, mas ele próprio é inalcançável à nossa experiência. O Deus indefinido, você não pode dizer o que ele é. O que tem muito a ver com Anaximandro, filósofo pré-socrático da Grécia, e o seu aperon, que significa indefinido, né? O Deus que não pode ser dito quem ele é ou o que ele é, porque excede a nossa própria limitação. O livro 20 da prateleira do Borges é o Tratado da Magia. Interessante porque a decoração que ele fez no quarto envolve muito mais a questão do hermético, do esotérico, da magia, do que os livros dele. Você vê geometria sagrada, você vê alquimia, você vê símbolos esotéricos pelo quarto, né? Já os livros deles remetem mais a questões da filosofia do que da magia, do esoterismo, né? 21, livro 21 é Schopenhauer, A Arte de Escrever. Realmente, a maioria dos livros esmagadora são livros de filosofia. O livro 22 é O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, né? É muito interessante, é um livro escrito em 1509. O Erasmo de Roterdã era um teólogo, ou seja, do Renascimento, que deu um impulso, vamos dizer assim, na reforma protestante, porque ele era um crítico da Igreja Católica, o Erasmo de Roterdã. O livro 23 é A República de Platão, um dos maiores clássicos da filosofia grega, A República de Platão. O 24 é a Ética a Nicômaco, que é o clássico de Aristóteles, que são mestre e aluno, né? Platão era mestre de Aristóteles. O livro 25 é o Mundo de Sofia, também é um livrozinho também desses, escrito pelo Paulo Coelho, né? Um romance ali que traz alguns elementos da filosofia interessante. O livro 26 é Aristóteles, a Política, mais um livro de Aristóteles. O livro 27 é um livro de Kant, eu não consegui identificar se é um livro que algum autor escreveu sobre Kant ou se é uma obra do próprio Kant, não deu de identificar, mas é um livro sobre Kant, que é um filósofo moderno muito importante dentro da história da filosofia, dos mais importantes, escreveu A Crítica da Razão Pura, é muito complexo, é um livro muito pesado, a leitura do Kant. E aqui a gente encerrou 27 livros, ou seja, temos aqui nas nossas mãos o que nós necessitávamos para compreender mais a fundo as teorias que provavelmente ele desenvolveu na obra dos 14 livros dele, né, o Bruno. Um apanhado aqui da história da filosofia, como eu já acertei, né, acertei nos meus palpites nos vídeos anteriores, quando eu fui falando, olha, esse cara aí, ele é interessado por filosofia. Eu identifiquei nos outros vídeos, né, elementos do Platão, que eu sempre estou falando aqui. Eu falei sobre o mito da caverna, eu falei sobre Sócrates, eu falei sobre filosofia, eu falei sobre hermetismo, sobre a busca pelo conhecimento. A gente trabalhou vários assuntos relacionados à filosofia e que agora a gente vê claramente que o meu palpite sobre o Bruno condiz com as obras que a gente está vendo aqui na estante dele. Muitos livros de filosofia. No entanto, também elementos da magia, como vimos não só no quarto, ou seja, ele fez reiki, ele trabalhava com espírito, ele era espírita, ele trazia esse leque de esoterismos, né? Então o cara é vegano, ele é interessado por projeciologia, ele é interessado por hermetismo, ele é interessado por magia, como a gente viu que um dos livros dele é sobre magia, etc. Então, assim, ó, o Bruno, ele não é de fato... Tem pessoas que vieram fazer comentários meio grosseiros do tipo, o cara é um maníaco, um maluco, tinha que ser internado, não sei o quê. E não, ele realmente é um rapaz muito inteligente, porque leu livros aqui, ó, que duvido que algum de vocês tenha lido todos esses livros.
tá entendendo? O rapaz, ele realmente era estudioso, era um rapaz que, pelo visto, não estava envolvido com nenhuma questão fútil, né? Não era o cara que ia estar agora torcendo pelo novo eliminado do Big Brother ou vencedor do Big Brother. É um cara que realmente estudava não só filosofia, mas pelo visto ele era interessado pelo conhecimento do mundo no seu geral. Ele tinha isso que nós chamamos de atitude filosófica, que é a vontade de conhecer, de buscar, de compreender a estrutura do mundo. Por que estamos aqui? Para onde nós vamos? Quem criou isso tudo? Por que isso tudo existe? Há um Deus? Qual o propósito último de toda a existência? Qual o propósito de estarmos aqui agora? Então, o Bruno era muito interessado pelas perguntas da filosofia, né? Qual é o ponto que a gente tem que notar aqui? Que eu, por exemplo, eu tenho as mesmas curiosidades que o Bruno tem, eu tenho os mesmos livros que ele tem, a minha biblioteca é muito parecida com a do Bruno. A questão que a gente tem que ver aqui é para tomar cuidado, a minha opinião, tá? Agora, minha opinião. Quem não concordar não precisa concordar. A minha opinião é a seguinte: eu sigo uma linha mais. Eu já tive propostas dos tais dos mestres, vamos dizer assim. Essas entidades que nos buscam e nos procuram para que nós sigamos algumas instruções delas. Eu tive, em um momento da minha vida, essa proposta. Né? Eu não vou descrever em detalhes nada disso, porque eu não posso estar falando em público, mas eu tive momentos em que foi feita a proposta de que eu me doasse para essas entidades, de que eu me tornasse o espelho dessas entidades. E me foi falado o seguinte: ó, se você aceitar essa dádiva que está sendo colocada em sua mão, se você aceitar trilhar o caminho da iluminação ao lado dos mestres dessas entidades, você vai ter muito a ganhar a nível espiritual, a nível de conhecimento e a nível material também. Você vai crescer na vida em vários aspectos e vai ser tudo muito bom, tudo muito maravilhoso. E me foi feita essa proposta. E foi basicamente nessa época que eu me converti ao cristianismo, porque eu não aceitei a proposta de me tornar um espelho dessas entidades. É muito importante a gente tomar cuidado com esse aspecto. Por exemplo, não desembocar numa coisa meio Laércio Fonseca, assim, vamos dizer. O Laércio é mega inteligente, inacreditável, mas ele vai fundo nessa coisa, né, de que existe todo esse processo de reencarnação e de que nós estamos num nível abaixo dessas entidades, e essas entidades estão aqui para nos conduzir para o próximo nível, para nos conduzir numa transição de consciência e também do todo do planeta. Então existe a questão da transição planetária, no qual essas entidades que não são mais apenas espíritos. Agora entrou a questão do alienígena, que já mesclou. Né? Você já não sabe mais separar o que é espírito e mestre do que é o alien espiritual mestre também, tá entendendo? Mesclou numa coisa só, que termina naquele quadro do Bruno, né? Tem um pouco de receio de que ele tenha seguido essa linha. É uma linha de pensamento, existem várias doutrinas hoje em dia que trabalham com essa linha de pensamento, de que esses mestres evoluídos de pura luz que estão aqui para nos guiar para a evolução espiritual, esses mestres são alienígenas, são seres cósmicos, é o comando estelar. Tem tantas pessoas que trabalham com essa ideia né? Eu acho perigoso. O Laércio Fonseca mesmo estava vendo um vídeo dele esses dias que me desembocou nessa questão. Ele estava fazendo toda uma análise da física, da estrutura do universo, toda uma análise da filosofia e da física, né? Porque ele é um físico. E de repente ele desembocou nessa de alienígenas, que existe um grupo superior de alienígenas que tem um plano para a humanidade, e ele vem explicando toda essa questão. E isso daí é uma questão contemporânea. Essas entidades hoje estão se travestindo de aliens e eles estão designando vários projetos para várias pessoas no mundo, muitas pessoas criando religiões no qual, através do ensinamento dessas entidades, essas entidades transmitem conhecimentos, e esses conhecimentos normalmente geram doutrinas e obras e coisas do tipo. Por exemplo, as mensagens pleidianas, que por todos os lados, pessoas que trabalham com espiritismo e canalizadores e pessoas que psicografam, que trabalham com esse mundo espiritual, com essas entidades, têm psicografado muitas cartas ditas as mensagens pleidianas,
onde esses mestres alienígenas evoluídos estariam dando comandos para as pessoas fazerem determinadas coisas. É uma série de missões e de desígnios para uma série de grupos pelo planeta todo que vivem nesse meio esotérico que trabalha com alienígenas e mestres espirituais evoluídos. Então a gente tem que saber aqui separar filosofia, teologia, cosmologia. Por que existe o universo? Qual a resposta para isso tudo? Será que existe um Deus? Estamos trabalhando aqui perguntas filosóficas. Agora, se Astache Han é loiro, tem olho azul, ou se o pessoal de Pleiades conhece o pessoal de Orion, essas são questões já desse universo contemporâneo alienígena, tá entendendo? Dessa questão de mestres e New Age, né? Entra para a questão do New Age. São questões, eu não vou aqui julgar também. Esse neo-esoterismo contemporâneo que desembocou nessa questão alien é algo saudável ou não é? Eu prefiro ficar mais pezinho no chão aqui, eu tenho a minha fé acabou desembocando para o outro lado. Se eu tivesse aceitado realmente a proposta dessas entidades, hoje em dia eu seria um esotérico desses ao extremo assim, e trabalhando com energias cristais e projeciologia e acessando os mundos superiores e criando doutrinas e psicografando cartas e recebendo mensagens dos mestres e sei lá, eu estaria realmente de cabeça, eu teria entrado de cabeça e iria seguir os mestres até onde eles me levassem nessa ascensão até a iluminação. Neguei e me tornei cristão. Então, você observe que agora vem uma coisa interessante aqui, porque você olha a minha estante do Bruno, nós temos aqui basicamente os mesmos livros de filosofia, história, teologia. A diferença aqui está na cosmovisão. Eu tenho uma cosmovisão que traz elementos do cristianismo e ele tem uma cosmovisão, pelo visto, que traz elementos desse neo-esoterismo contemporâneo, alienígenas e seres espirituais. Então, o Bruno foi além, né? O Bruno, fora ter uma estante de livros que nem a minha, ele teve essa criatividade toda de montar o quarto dele e desaparecer. Então ele foi a fundo mesmo. Eu estudo tudo que ele estuda, eu estudo também. Todos os livros que ele estava ali, a maioria dos livros que ele está lendo, eu li também. Só que a minha proposta não é essa. Minha proposta não é. Eu tenho meu emprego, minha vida, minha família. Minha proposta não é criar esse negócio, um projeto que vai mudar a humanidade de alguma forma. Eu procuro mudar a humanidade de forma mais tranquila. Então, eu mudo a humanidade como ensinando os meus alunos dentro de sala de aula. São mais de 800 alunos por ano que eu trabalho. Então, muitos deles, hoje em dia, no vestibular, se tornando pessoas que também vão ser formadores de opinião, que vão transformar o mundo. Eu transformo o mundo mais assim, de forma pequena e pontual, né? Então, eu escolhi a área da educação para transformar o mundo e também faço o meu canal aqui onde a gente vai conhecendo as coisas e evoluindo junto. Então, eu sou mais sossegado, eu gosto de ficar em casa, tocar minha guitarra, fazer meus estudos, preparar minhas aulas, mas a minha curiosidade do Bruno pelo universo é a mesma. A questão aqui é quem é que vai nos aconselhar, né? Essas entidades ou Deus? Quem é que ou nenhum Deus? Né? Eu vou pedir conselho aonde? No vazio, no nada, né? Ou para Deus ou para as entidades? De quem é mais sábio ouvir os conselhos, né? Eu tenho um pouco de receio em relação a tudo isso. Não sei em quem confiar. Eu confio em Deus. Então, gente, por enquanto a gente encerra por aqui. Já deu mais 20 minutos, então eu tinha que falar. Não tem jeito. É muito assunto. E eu estou muito intrigado com essa questão toda do Bruno, porque eu estou podendo abordar temas que é isso que eu faço, tá entendendo? O Bruno, quando surgiu essa história do Bruno, eu achei, pô, não vai dar em nada, sei lá. E cada vez eu fui vendo que tudo que o rapaz estuda, trabalha, eu estudo e trabalho também. Então, eu tô achando muito legal essa história toda, apesar de preocupado, né? O que aconteceu? O rapaz tá bem ou não tá bem? Essa é a grande questão. Espero que ele esteja bem. Mas essa polêmica toda eu tô achando muito interessante no aspecto de que eu tô podendo trabalhar esses assuntos. Não só dentro da sala de aula, que eu trabalho filosofia a nível mais de currículo, né? Mas aqui eu tô tendo a oportunidade de ir muito além, de poder trabalhar realmente o que isso tudo tem a ver, né? Tá tudo interligado, tudo muito interessante. Mas eu vou parar por aqui e a gente vai
aguardando novas informações sobre o caso, né? Isso tudo vai longe, essa questão vai longe ainda do Bruno. Cada dia aparece mais coisas e a gente vai compreendendo melhor, não só a questão do Bruno, mas a questão do todo da coisa, né? Porque já não é nem mais o Bruno a questão aqui. A questão aqui é as 3 perguntas que ele fez, né? Quem sou eu? Qual o sentido da vida? E há um Deus?